E aí, gente, meu nome é Adonai, eu sou da frente de criptografia do Ganesh, eu sou da pós-graduação em física, sou o único membro do Ganesh que não é nem do ICMC nem da ES, e hoje eu vou dar uma mini aula sobre cifras de substituição. É isso aí, bora lá. Bom, vamos começar então definindo o que é uma cifra de substituição. Ela é o que o próprio nome dela diz. É uma cifra na qual a gente tem uma regra para substituir caracteres. Substituir caracteres do nosso plaintext por outros caracteres que vão ser o que dá origem ao nosso ciphertext. E isso é uma cifra de substituição. A estrutura dela, basicamente, é a estrutura de qualquer criptografia, a estrutura básica de qualquer criptografia. A gente tem um plaintext munido de um alfabeto e um ciphertext também munido com o seu próprio alfabeto. E o que faz a conexão entre os dois é um mapeamento, é um mapa que é o que vai fazer, que é o que vai dar a regra de como substituir cada caractere do plaintext por caracteres do ciphertext. Nesse caso, esse mapa é o que faz a função de encriptar e decriptar a nossa mensagem. Isso basicamente é uma cifra de substituição. Existem basicamente 4 tipos de cifra de substituição. São elas a substituição simples, homófona, polialfabética e a substituição poligráfica. E eu vou falar um pouco sobre cada uma agora. A substituição simples é a mais simples de se entender como é que funciona, porque ela é um mapeamento de 1 para 1 entre os dois alfabetos. É você pegar cada caractere do alfabeto do plaintext e mapear para um caractere do alfabeto do ciphertext. É isso, é um mapeamento de um caractere para outro. O que seria um exemplo disso? O alfabeto usual, o alfabeto latino para o plaintext, e para o alfabeto do ciphertext usar esse alfabeto, que, como você pode ver aqui nesse caso, seria o mesmo alfabeto, porém deslocado. Isso aqui, na verdade, é cifra de César. Eu vou falar um pouco mais disso sobre cifra de César em outro vídeo. Outro exemplo seria, ao invés de mapear para esse segundo alfabeto aqui, que é o primeiro deslocado, a gente mapeia para um alfabeto de símbolos, por exemplo. Não importa. E aí, nesse caso, a forma dos alfabetos não importa. Nesse caso, o que importa é só como você mapeia. A gente poderia dizer que o mapeamento é só olhar a posição de cada caractere no alfabeto. Fazendo isso, a palavra Ganesh, por exemplo, seria mapeada para esses dois ciphertexts, para cada um dos exemplos. No primeiro, seria só olhar aqui, G mapeia para I, A para C, N para P, e assim por diante. E, por exemplo, 2 é a mesma coisa, só que aqui a gente está mapeando para esse outro alfabeto de símbolos aqui. Isso é a substituição simples, é um mapeamento de um caractere para outro, entre 2 alfabetos. A substituição homófona ela é bastante semelhante à simples, com uma pequena diferença, que agora, dado um caractere do alfabeto do plaintext, a gente pode mapear ele para mais de um caractere do ciphertext, para mais de um caractere possível. Essa imagem aqui está mostrando um exemplo. Aqui você vê que A, por exemplo, poderia ser mapeado para 5 caracteres diferentes aqui. O que seria a vantagem de fazer isso com relação à substituição simples? Na língua portuguesa, por exemplo, a letra A é a letra mais comum, é a letra que mais aparece nas palavras. Então, se eu, por exemplo, tivesse encriptado um texto em português usando substituição simples e uma pessoa pegasse esse texto, ela poderia ver ali que tem um símbolo que mais aparece entre todos, e ela poderia concluir que, como o texto foi escrito em português, aquele símbolo seria a letra A. E essa seria uma informação que ela tem no meu texto que ela não deveria ter, já que
o objetivo de eu ter criptografado aquilo é nem todas as pessoas conseguirem ler. E a substituição homófona, ela contorna isso um pouco. Por quê? Porque como a letra A é a letra mais comum, eu substituo a letra A por mais símbolos diferentes. Então, cada vez que aparece uma letra A, eu posso substituir por 8, posso substituir por Z, por K, por 7 ou por I. Mesmo para outros caracteres comuns, aqui no caso o O. O O também pode ser mapeado para outros 5 caracteres. Nesse caso, então, a gente não tem um ciphertext único dado um plaintext. Por exemplo, Ganesh, nesse caso, poderia ter vários ciphertexts diferentes aqui. Você vê G pode ser mandado para esses 2 caracteres, um ou B. O A para esses 5. N para esses 2 caracteres diferentes aqui. O E para 4 e assim por diante. A quantidade de ciphertexts diferentes que a gente pode ter para um mesmo plaintext vai depender de quantos caracteres pode ser mapeado cada caractere do alfabeto do plaintext. A próxima é a substituição polialfabética, e ela já é bastante diferente das últimas 2 que eu apresentei, porque agora o mapeamento acontece de um caractere para qualquer caractere do outro alfabeto. E aqui parece surgir um problema, né? Porque se um caractere pode ser mapeado para literalmente qualquer outro caractere do outro alfabeto, como é que uma pessoa saberia decriptar isso, né? Porque a princípio o símbolo que ela está vendo pode ser qualquer coisa, pode ser qualquer símbolo do alfabeto original. Para isso, a gente precisa de um terceiro alfabeto aqui no caso e de uma chave. Você percebe que para as outras 2 substituições que eu falei antes, a simples e a homófona, eu não falei de chave. Ali o que fazia papel de função de encriptar e decriptar era simplesmente você olhar numa tabela, que é o alfabeto do plaintext, e na tabela do ciphertext simplesmente mapear um para o outro. Aqui não, aqui a gente vai precisar de uma chave e de um terceiro alfabeto para essa chave. E a gente sempre pode representar a substituição polialfabética usando uma tabela, como essa daqui. A gente escreve o alfabeto do nosso plaintext aqui na linha de cima. Na coluna a gente coloca o alfabeto da chave, e todo o resto da coluna vai ser o resultado dos caracteres que vão resultar no ciphertext. Como é que funciona isso então? Bom, isso aqui é só um exemplo, né? Nesse caso, o alfabeto do nosso plaintext é exatamente o mesmo alfabeto da chave e que mapeia para os mesmos caracteres do mesmo alfabeto, que é o que vai dar origem ao ciphertext. Então aqui é o caso mais simples possível. Eu tenho basicamente o mesmo alfabeto para as 3, para o meu ciphertext, para a chave e para o plaintext. Como é que funcionaria então? Como é que eu poderia usar essa tabela para encriptar, por exemplo, a palavra USP? Eu preciso, como eu falei, de uma chave. Podemos supor que a chave é OPA. Como é que a gente faria então? A gente olha para o primeiro caractere do plaintext, que seria U, e para o primeiro caractere da chave, que seria O. Então a gente vem aqui em U, usando o alfabeto do plaintext, U, e a gente desce até a linha O, que é a primeira letra da chave. E a gente vê que é I. Então o primeiro caractere do nosso ciphertext seria I. Para o segundo é a mesma coisa. S, a gente desce até P, que é o segundo caractere da chave, P, aqui. Seria H, então, o nosso segundo caractere. E o terceiro é P, a gente vai na linha do A, que é aqui, e a gente vê que é o próprio P. Então, o terceiro caractere seria simplesmente P, e esse seria o ciphertext resultante. Não se deixe enganar pela tabela e achar que qualquer substituição polialfabética é dessa forma. Eu poderia, por exemplo, usar um outro alfabeto aqui para a chave. Poderia ser um alfabeto, por exemplo, de emojis. Não sei, poderia ser que a minha chave fosse carinha feliz, carinha triste, carinha bravo, por exemplo. E aqui ter outros símbolos também que não necessariamente correspondem a esses símbolos aqui. E isso me daria um ciphertext. E como é que eu falei para decriptar isso? É o caminho inverso.
para decriptar eu tenho que ter acesso ao ciphertext e eu tenho que ter acesso à chave que eu usei. Então eu olharia para O, vou usar esse mesmo exemplo aqui então, eu olharia para o primeiro caractere da chave, que é o O, e olharia para o primeiro caractere do meu ciphertext, que é I. Então eu pego o O, vou andando até eu chegar no I, que é aqui. Qual que é a coluna do I? É a coluna do U. Então eu saberia que a primeira letra do plaintext é U. E fazer a mesma coisa para os outros dois caracteres. Esse seria o processo para decriptar um ciphertext sabendo a chave. Talvez essa daqui tenha ficado um pouco mais confusa que as outras, até porque eu falei sobre não precisar ser o mesmo alfabeto, porque não precisa, pode ser 3 alfabetos diferentes, um para o ciphertext, um para a chave, um para o plaintext. Mas, bom, vai ter tempo ainda para tirar essa dúvida. Se agora ficou um pouco confuso, não se preocupe, porque eu vou fazer depois um outro vídeo falando sobre exemplos de cifras de substituição, onde eu vou falar da cifra de Vigenère, que é um exemplo de substituição paleoalfabética. Talvez fique mais claro. Então, se ficou um pouco confuso, não se preocupe. E, por último, o quarto tipo de substituição, de cifra de substituição, é a substituição poligráfica. E ela consiste no mapeamento de um caractere do plaintext para um conjunto de caracteres do ciphertext. E aqui o melhor exemplo que eu posso dar é o exemplo da carta do PCC. Se você foi na primeira apresentação do Ganesh, onde a gente fez uma demonstração, a frente de criptografia fez uma demonstração, a gente quebrou essa segunda carta aqui da direita. A gente mostrou como quebrar ela. E a chave que eles usavam era uma substituição poligráfica. Você lembra lá que para cada caractere era mapeado para um grupo de 2 ou 3 caracteres. E, bom, só no caso de você talvez você não foi nessa primeira aula, isso daqui eram cartas que estavam circulando dentro dos presídios de São Paulo, entre membros do PCC, que é a maior organização criminosa do Brasil. E lá, na primeira apresentação do Ganesh, a gente quebrou essa segunda carta aqui, com base em análise de frequência. A gente foi analisando quais grupinhos de caracteres aqui correspondiam a cada letra. E aquilo é um exemplo de substituição poligráfica. É muito parecida com a substituição simples, só que não é um mapeamento 1 para 1, é 1 para um conjunto um grupinho de caracteres. E, bom, de cifras de substituição é isso. Agora eu teria que falar apenas dos exemplos, alguns exemplos, com maior importância histórica e os mais famosos. Eu vou falar isso em outro vídeo. Se tiver qualquer dúvida, a gente vai ter a aula de dúvidas. Eu vou estar feliz em responder, tirar dúvida, caso você não tenha entendido alguma coisa. E é isso aí. Obrigado.